Olá a todos, bem-vindos então à segunda parte da aula sobre os modelos de equações estimativas generalizadas, que é ES. Agora então vamos falar sobre outras situações associadas a este tipo de modelos que não passam essencialmente pela distribuição normal. Então vamos voltar ao meu PowerPoint. Portanto, estamos então no último slide da aula número 1. Portanto, quem não assistiu à aula número 1, eu aconselho que assista, para depois então perceber mais rapidamente o que é que nós vamos estar a fazer. Portanto, na aula número 1 nós tínhamos ficado neste slide que está aqui e, portanto, iríamos então continuar agora com a segunda parte da aula. Portanto, agora nesta segunda parte da aula vamos falar de situações em que estão associadas a este tipo de modelos. E, portanto, muitas vezes neste tipo de modelos o que nós temos é estudos longitudinais principalmente ligado a ensaios clínicos, que pode-se fazer duas análises distintas: intention to treat e pair protocol. Intention to treat consiste em analisar que todos os sujeitos que entraram no estudo na baseline, independentemente do seu percurso, vão ser analisados. Ou seja, todos os indivíduos são analisados independentemente do que fizeram no estudo, desde que tenham sido selecionados para o estudo, desde que tenham sido recrutados e que tenham sido atribuídos a um dos grupos. A partir daí, considera-se que esse indivíduo está dentro da modalidade Intention to Treat. E, portanto, numa população ITT, nenhum dos pacientes é excluído e todos os pacientes são analisados de acordo com o esquema da randomização, como eu tinha dito. E, portanto, esta fase é sempre difícil para os investigadores concluírem, porque geralmente nós vamos ter missing data, de falta de dados, ou então pode acontecer a falta de adesão ao protocolo do tratamento, muitas vezes designados por dropouts. E, portanto, numa análise TT exige que todos os participantes sejam incluídos, mesmo que não tenham aderido totalmente ao protocolo. E, portanto, uma maneira de resolver muitos desses problemas é, como nós vamos ver, é tentar resolver o problema do missing data. Muitas vezes já se começa a ver na literatura que, para tentar resolver o problema daquelas pessoas que, sim senhor, participaram no estudo, até foi atribuído a um grupo, mas nem sequer fez uma única medição, ou só fez a medição de baseline, mas não tomou nenhuma substância ativa, nem o placebo, então essas pessoas podem ser, de certa maneira, retiradas da análise e chama-se isso então uma análise de intenção de tratar modificada, portanto, Modified Intention to Treat. Há várias vertentes, há várias vertentes de MITT que podem acontecer, portanto tudo isso tem que ser muito bem discutido na fase de planeamento da experiência, tem que ter de certa maneira o acordo da entidade que vai fazer a regulamentação do ensaio, para saber se as coisas que nós pretendemos fazer estão todas certinhas, estão todas de acordo com o nível de exigência que é pretendido. E como eu estava a dizer, muitas vezes o único critério que nós temos para fazer uma análise de TT é tentar preencher os valores em falta dos missing data. Missing data, então, pode ser de muitas maneiras diferentes, muitas vezes a gente chama isso de dados imputados. Podemos ter técnicas como Last Observation Carry Forward, portanto, a última observação medida daquele sujeito é aquele valor que vai ser atribuída a todas as outras medições que estão em falta, valores médios, valor médio, valor mediano, técnicas como a regressão linear, não linear, podem ser utilizadas para de certa maneira, preencher ou estimar os valores que estão em falta. E, portanto, muitas vezes é recomendado o uso de métodos como Bootstrap ou métodos GAE sempre sempre que as suposições sejam permitidas. Qual é a suposição que seja permitida? Na metodologia de dados em falta há três grandes categorias. Uma deles é o Missing at Random, que é aquela que nós vamos falar aqui no PowerPoint. Missing at Random ocorre quando a falta dos dados não é aleatória e a falta pode ser totalmente explicada ou grande parte explicada por variáveis onde haja informação completa. Isto é possível tentar estimar aquele valor que está em falta à custa de outras variáveis que estejam completas.
E, portanto, esta abordagem seria a análise de eficácia, isto é, o valor do ITT. Análise ITT, peço desculpa. Não, portanto, são as pessoas que. Peço desculpa, esta abordagem seria uma análise de eficácia que, sim senhor, seleciona um subconjunto de pacientes que receberam tratamento de interesse. Portanto, esta análise de eficácia, que não desistiram por qualquer motivo, é designada por PER-protocolo. Portanto, repetindo, portanto, o PER-protocolo são todos os indivíduos que cumpriram à risca todas as etapas do protocolo em que nós não temos nenhum valor em falta. E, portanto, de certa maneira, as pessoas que muitas vezes se coloca a dúvida é porque é que as pessoas não desistiram do ensaio clínico? Porque é que as pessoas mantiveram a adesão ao ensaio clínico? Será porque estavam a ver um efeito? Porque muitas vezes o que acontece no ensaio clínico é que as pessoas os participantes do ensaio clínico começam a não ver efeito e desistem. E, portanto, como não conseguem ver um efeito visível, e, portanto, eles acabam por desistir. E, portanto, de certa maneira, o pré-protocolo acaba por ter apenas um subconjunto de pessoas que, essencialmente, sentiram que estavam a participar no ensaio clínico e que sentiram provavelmente algumas melhorias ao longo do tempo. E por isso é que muitas vezes a análise per protocolo representa o melhor cenário possível, o cenário do melhor caso. E, portanto, ao restringir a análise a uma população selecionada de pacientes, ela não mostra todos os efeitos do novo medicamento. E é por isso que no ensaio clínico é preciso também fazer uma análise ITT, não fazer só a análise per protocolo, mas fazer a análise ITT. Mas ao fazer uma análise ITT, temos que entrar com métodos de imputação de dados. E esses métodos de imputação de dados, então, podem ser, um desses métodos de imputação de dados pode ser dado, então, pelas GIEs, portanto, pode ser uma ferramenta útil para fazer, então, a estimação dos valores em falta. Mas, essencialmente, então, nesta aula vamos falar dos casos em que a distribuição normal ou distribuição gaussiana não pode ser aplicada. E, portanto, neste caso, então, continuamos a ter as distribuições continuam a pertencer à família exponencial. As observações dentro do cluster sujeito têm uma estrutura correlacional conhecida, dada pelo investigador. Portanto, teremos uma estrutura deste género aqui, que é a nossa conhecida da primeira aula. As dimensões estão aqui escritas no PowerPoint e a matriz V estrela é composta pelos blocos que representam os sujeitos os diferentes sujeitos, a diferença de sujeitos para sujeitos. Assim é que está correto. E, portanto, cada bloco VJ, que vai ser um pouco diferente do caso da regressão linear, no caso da regressão com a distribuição normal, peço desculpa, poderá ter um modelo de regressão único. E, portanto, de certa maneira, as razões para isso acontecer estão muito dependentes da variável dependente. Os valores da variável dependente podem mudar de sujeito para sujeito, por exemplo, na regressão logística, cada indivíduo é classificado como presente ou ausente. Os valores médios obtidos em cada bloco VJ podem ser muito diferentes entre si. E não esquecer que a variância das respostas vem em função da média, como acontece no caso da regressão logística e no caso da regressão de Poisson, entre outros. E, portanto, iremos definir um vetor de médias μ1, μ1, μ2, μs, e então para cada um destes irá ser definida uma função link escolhida que vai ser igual para todos. Como nós vimos, a estrutura daquele bloco VJ depende do valor da variância que nós estamos a obter de cada observação I do sujeito J. E, portanto, onde vai ser representada por esta expressão que está aqui, onde então VJI é igual a sigma quadrado a JI. Onde esta AJI é a variância correspondente à distribuição dos dados da variável dependente. Portanto, no caso da distribuição binomial, vai ser dada pela fórmula da variância da distribuição binomial, da distribuição de Poisson vai ser igual ao lambda, e, portanto, de certa maneira, em notação matricial, vamos ter esta situação que nós temos aqui, onde AJ é esta matriz com aqueles coeficientes das variâncias, fora da diagonal são valores zero, tal e qual como acontecia com a distribuição normal, e o R é a matriz de correlação que é comum a todos os sujeitos. O R que está aqui nesta fórmula é a tal matriz de correlação que nós vimos na aula 1, que é a tal matriz de correlação de trabalho.
Para encontrar estes estimadores, o método utilizado será o método de quasi-verossimilhança que o R tem implementado. A correlação existente nos dados torna impossível a utilização de métodos de máxima verossimilhança. E isto é uma razão muito simples para isso acontecer, é que nós não vamos conseguir trabalhar nos dados multivariados, mas vamos conseguir trabalhar na distribuição marginal associada a cada momento de medidas efetuadas. A vantagem de utilizar a distribuição marginal e não a distribuição multivariada é que, dessa forma, nós conseguimos minimizar a forma quadrática, que é baseada no cálculo dos resíduos. Portanto, podemos utilizar novamente o cálculo, portanto, a forma quadrática do métodos mínimos quadrados baseado nos resíduos, não na distribuição multivariada, mas na distribuição marginal associada a cada um deles. E, portanto, a matriz de covariância V não depende do valor do R, não será fixo durante os cálculos, mas sim atualizada ao fim de cada iteração. Ou seja, do ponto de vista computacional, estes métodos que não utilizem a distribuição normal são muito mais, do ponto de vista computacional, são muito mais intensos. Então obrigam a fazer muito mais cálculos, como nós vamos ver a seguir. Portanto, seja guia uma função link genérica, nós já sabemos que o guia de μ vai ser o guia do valor esperado de y, que é igual ao nosso modelo de regressão linear, x transposto beta, e portanto, resolvendo isto em ordem a μ, temos então o nosso modelo para estimar. A função score vai ser dada por esta expressão que está aqui. Nós vimos isto no caso da regressão logística, portanto vejam as aulas da regressão logística quando falámos da função score, onde o valor D representa as derivadas parciais de μ em ordem aos parâmetros a estimar. E, portanto, nos modelos guia-E temos uma matriz D para cada um dos sujeitos, portanto, cada este D1 representa a matriz D do sujeito 1, do sujeito 2, do sujeito S, e então temos a função score para cada um dos indivíduos. Como eu tinha dito no slide anterior, para cada indivíduo é possível ter um modelo de regressão ajustado para cada um dos indivíduos. Pelo método Gauss-Newton, que é um método para resolver soluções de sistemas não lineares, obtém-se uma estimativa inicial de B0. Portanto, o B0, tal e qual como acontecia no outro método, temos que utilizar o método clássico para encontrar o ponto de partida, e depois vai ser um método iterativo que vai encontrar as soluções de uma forma recursiva. E, portanto, neste caso, então, obtemos o valor de B0 através do método de Gauss-Newton ao outro, e depois, então, com o valor de B0, obter os resíduos, e depois temos que estimar uma série de coisas. Temos que estimar a matriz de correlação R, temos que estimar aquela matriz AJ, temos que estimar aquele valor de V0, D0 e μ0 que está na fórmula aqui em cima calculado. Depois obtém-se o valor B1 através daquela relação acima descrita e finalmente então vamos voltar ao ponto 2 e para recalcular então o valor de B1, nós já sabemos o valor de B1, com o valor de B1 vamos calcular a matriz de correlação, aquela matriz AJ, o valor de B0, etc. E vamos fazer isto até obter então a convergência. Bem, novamente, como acontecia na aula 1, eu não vou entrar em grandes pormenores técnicos sobre isto, porque essencialmente o R calcula isto tudo, faz estes cálculos todos por nós. Nós não temos necessidade nenhuma de, nem sequer de introduzir qual é o valor de B0. Portanto, nós nesta maneira, no R, utilizando aquelas funções GEE e GLM, vamos então depois ver como é que se processa tudo isto com o R. Se a matriz de correlação estiver correta, então nós temos estas propriedades que nós vimos também anteriormente, e aqui estão escritas de uma forma um pouco mais extensas porque estamos a falar da situação em que não temos a distribuição normal. Novamente, o parâmetro de dispersão sigma quadrado vai ser dado pelo traço desta matriz e encontramos então o estimador naif e o estimador robusto, que vão ser dados por estas duas expressões que estão aqui. Não esquecer que o estimador robusto muitas vezes aparece na literatura como estimador sandwich. Neste caso, a variância y pode ser calculada com base nos resíduos e não com base na matriz de correlação. E, portanto, estamos a ver que as fórmulas começam a ficar, têm um aspecto já bastante complicado.
Três comentários importantes se podemos fazer sobre então estes algoritmos para modelos lineares generalizados. A qualidade da estimativa da variância de y depende do valor dos resíduos, que por sua vez depende do valor da média e da função link associada. Portanto, uma má escolha da função link vai conduzir a más estimativas. Se a dimensão da amostra for pequena, então a estimativa da variância de y pode ser muito fraca, como nós sabemos. A dimensão da amostra tem um papel muito importante. Finalmente, nós sabemos da primeira aula que uma má escolha da matriz de correlação só afetará o estimador naive, que é bastante sensível à escolha da matriz de correlação. Finalmente, para quem gostar de saber mais coisas do ponto de vista computacional, como é que é feito o cálculo desta matriz de trabalho R asterisco? E, portanto, dependendo da estrutura da matriz de variância e covariância escolhida, há diferentes fórmulas para proceder ao cálculo desta matriz de correlação. Por exemplo, no caso da matriz unstructured, ou seja, não estruturada, todos os valores das correlações podem ser diferentes uns dos outros. E, portanto, isto é do ponto de vista computacional, este é o caso em que, do ponto de vista computacional, vai ser mais intenso. Portanto, se vocês utilizarem o valor da matriz de correlação unstructured, pode acontecer situações em que o método pode não conseguir atingir a convergência, porque não conseguir calcular este tipo de matrizes. E, portanto, os valores da correlação iriam ser estimados a partir dos valores que pertencem à diagonal desta matriz C que está aqui. Por exemplo, para uma matriz de estrutura correlacional exchangeable, o valor da correlação iria ser dado então por esta fórmula que está aqui. Portanto, o valor já não envolve um cálculo tão pesado como no cálculo anterior, em que estes R's, J's e I's representam os resíduos de Pearson que nós demos quando falamos na regressão logística e mesmo na regressão linear. Finalmente, outro exemplo para uma estrutura correlacional stationary one dependent, portanto nós sabemos então que iria ser dado por esta fórmula que estão aqui. As fórmulas basicamente são todas conhecidas, portanto é uma questão de procurar na internet por artigos, ou mesmo o próprio Wikipedia, às vezes traz informação sobre este tipo de estimadores e portanto é uma questão de os encontrar. Mas como o objetivo desta disciplina não é trabalharmos estas questões mais técnicas, portanto aqui então nós temos que ter consciência que, de certa maneira, como é que ele é feito, pelo menos ter uma noção como é que isto é calculado internamente nos algoritmos do R. Vamos então agora ver aqui um segundo exemplo. Um exemplo agora é num ensaio clínico pulmonar. Existem dois tratamentos, o A é o active drug, o B é o placebo, e durante o tratamento, que consistiu em 4 visitas ao hospital, os participantes foram classificados como 0, bom, 1, mau. Atenção aqui ao grupo de referência. Atenção aqui, já temos aqui um pequeno detalhe que nós temos de ter atenção ao grupo de referência. O valor da linha de base, baseline, o sexo masculino ou feminino, a idade também foram registados. E, portanto, de certa maneira, este bloco que está aqui acaba por ser o bloco das variáveis independentes. Aqui, neste caso, o baseline também vai ser interpretado, então, como um preditor. Visita 1, visita 2, visita 3, visita 4, então será o bloco de medidas repetidas da variável dependente. Ok? Portanto, o valor 1 significa mau, o valor 0 significa bom. Portanto, vamos então começar a ver a descrição da parte da estatística descritiva. Eu utilizei uma estrutura correlacional independence, que é de certa maneira o pior caso possível para nós, porque quer dizer que os dados não estão correlacionados, o que de certa maneira neste tipo de problemas não é verdade. E vemos claramente aqui nestes gráficos de barras, que claramente que a evolução ao longo do tempo, que para quem estava no ramo do fármaco, claramente tem melhores resultados do que quem estava no ramo do placebo. Portanto, só através da estatística descritiva nós temos já uma boa noção dos resultados que
que poderão aparecer. Com a estrutura de correlacional independence, o que eu fui fazer então, portanto, um modelo, portanto, à custa, um modelo variável dependente, à custa do tratamento, do sexo do participante, da idade do participante e da visita zero, que é então o nome da variável que correspondia à baseline. Tenho aqui o ID, que é o cluster é o sujeito, o ficheiro de dados que estou a utilizar, a família, então a família de GLM binomial, com a função link logit, que é a função canónica. Aqui temos então a possibilidade de utilizar então a estrutura correlacional independence. Ele mostra-nos aqui o valor da estrutura que temos aqui. Só queria verificar aqui uma coisa. 1, 2, 3, 4, muito bem. Portanto, aqui a estrutura correlacional para cada um dos momentos. Já sabem que dentro de cada um dos momentos assume-se que este valor é constante, portanto não varia. E então vemos que o valor das estimativas, estão aqui os valores das estimativas, vemos aqui os valores dos standard errors, vemos que os valores dos standard errors já estão relativamente próximos um do outro, quer dizer então que esta estrutura, a mesma estrutura de amostras independentes, está a funcionar relativamente bem, porque o estimador naif, os valores dos standard errors do naif estão próximos dos valores dos standard errors dos robustos, e o que corresponde então, não esquecendo que o valor Z não é mais do que a divisão da estimativa pelo seu standard erro. Portanto, este valor é este a dividir por este, enquanto este valor de Z é o valor da estimativa a dividir pelo valor do seu standard erro. Eu utilizei então uma outra tipo de estrutura correlacional, o AR1, portanto o autorregressivo, que é aquela estrutura que o valor da correlação vai sendo cada vez menor ao longo do tempo. Vemos então que os valores dos estimadores não mudam muito, até poderia dizer que se calhar até são ligeiramente piores que os anteriores. E foi, neste caso, mas a opção que eu acabei por seguir foi então com esta estrutura correlacional AR1 e depois fui ver então qual era o valor da parte diferencial, utilizando a função GAE, GLM, então permite calcular os testes de hipóteses associados a estes coeficientes. É óbvio que aqui é discutível porque é que se eu utilizei o AR1, podia ter ficado no Independence. Portanto, nos vossos projetos é essa a discussão que eu quero que vocês façam, vantagens e desvantagens em relação de utilizar uma matriz de correlação em relação a outra matriz de correlação. Vemos que a nível de resultados, vemos que o tratamento teve efeito, tem um efeito bastante significativo, 0,001. Era aquilo que nós tínhamos visto no gráfico de barras, estaríamos à espera de haver um efeito de tratamento. Vemos que há um efeito de facto ser masculino, do participante do ensaio clínico ser masculino. Portanto, quer dizer que, de certa maneira, o resultado é um pouco, portanto, como o valor é negativo, quer dizer então que decresce ao longo do tempo, portanto, o valor, portanto, quer dizer então que não se esqueçam, e aqui é uma boa altura para novamente frisar isso, que o valor 0 era bom, que o valor 1 era mau. Portanto, como o declive é negativo, quer dizer que os valores estão a tender para o valor 0. Portanto, o declive é negativo, portanto, quer dizer que os valores estão a tender para a categoria mais baixa. E, portanto, como a categoria mais baixa era a categoria daqueles que estão a ter melhores resultados, quer dizer então que o sexo masculino teve um melhor comportamento que o sexo feminino, que o tratamento A do Active Drug tem um melhor comportamento que o placebo, vemos ali o valor da estimativa ser negativa. Vemos que o valor da idade também é significativa, mas o declive é positivo, quer dizer então que quanto maior o valor é a idade, quanto maior é o valor da idade do participante, pior é o seu estado, o que faz algum sentido, neste caso, neste tipo de modelos.
E vemos que neste caso o valor da baseline não teve qualquer impacto nos resultados. Portanto, nem sempre o valor da baseline poderá ser um bom preditor. O que é que nós poderíamos fazer mais aqui? Portanto, o que nós poderíamos também fazer mais aqui é então discutir novamente, tendo em conta este resultado da baseline, se a baseline devia ser preditor ou, por outro lado, se devia fazer parte das variáveis dependentes, como mais uma medição disponível para as variáveis dependentes, mas eu aqui nesta aula não foi feito isso. Portanto, estou aqui a dar-vos algumas pistas num trabalho muito mais completo, muito mais exaustivo, que envolve então este tipo de modelos. Chamar a atenção que o valor da estimativa do erro, do valor do desvio padrão do erro foi 0,63, o valor 0,63. Aqui ele utilizou este link identity. Ele deve ter utilizado este link para calcular o intercept. E depois vemos então que o valor da consistência interna, medido aqui pelo alfa, é 0,23, que é um valor relativamente baixo. O que é muito natural quando vocês estão a trabalhar com variáveis binárias, os valores das correlações nunca serão muito elevadas. Aqui só estava a tentar ver o valor do parâmetro de escala é 0,98, sim, está correto com este, e este valor deste standard error, se calhar não é aquele valor que eu estou à procura. Ok, fica para então depois percebermos o que é que este valor deste standard error quer dizer. Parece-me a mim então que este standard error que está aqui é o standard error do valor estimado para o intercept com esta função link identidade. Portanto, provavelmente não será este o valor do standard error que eu estarei à procura para este tipo para a identificação do valor do desvio padrão da variável dependente. Muito bem, tenho aqui mais um exemplo, que é o exemplo que nós depois vamos falar na aula prática. Eu tenho num estudo sobre leucemia, numa amostra de 30 sujeitos, neste caso ratos de laboratório com leucemia, foi utilizado 3 tipos de tratamento para a leucemia. Eles vão ter identificado com o nome drugs. Então temos aqui 3 tipos de fármacos ou tratamentos diferentes para a leucemia. Como covariáveis do estudo, foi utilizado o número de glóbulos brancos e o número de glóbulos vermelhos que foram recolhidos juntamente com a variável dependente, y. Ou seja, se vocês podem ver aqui na tabela, que nós temos aqui o WBC1 até o WBC4, o RBC1 até o RBC4 e depois temos aqui o bloco das variáveis dependentes. Portanto, aqui nós temos uma situação em que nós temos, além das variáveis independentes, neste caso a variável independente é então o tipo de fármaco utilizado, temos uma variável de medidas repetidas, que é o WBC, temos uma segunda variável de medidas repetidas, que é o RBC, e temos então aqui a variável, então o nosso resultado da nossa variável dependente. Neste estudo, 4 períodos de tempo foram analisados e então, neste caso, espera-se que a variável dependente siga uma distribuição de Poisson com a função link log, que é a função canónica da distribuição de Poisson. Novamente utilizei a estrutura de correlacional independence. Veja então aqui, não esquecer que as variáveis categóricas têm de ser declaradas como fator. Coloquei aqui o WBC e o RBC. Portanto, reparem que aqui, olhando aqui para o slide anterior, não considerei o momento 1 como, por exemplo, como um preditor ou ainda, como vamos ver na aula prática, como uma covariável. Portanto, neste caso eu fiz um único bloco em que juntei todos estes resultados. Também porque neste caso não é muito, daqui depois na aula prática vai ser mais claro,
Este Y1 não é o valor da baseline, é o valor da primeira visita. Este Y2 é o valor da segunda visita, terceira visita e quarta visita. E, portanto, não é bem aquilo que nós chamamos, então, de um valor de baseline. Não se pode então, definir corretamente como um valor de baseline. E, portanto, então, nós temos aqui, com uma estrutura correlacional de independence, vemos aqui os nossos resultados. Vemos então que o nosso estimador naif é bastante afastado do estimador robusto, quer dizer então que esta estrutura correlacional provavelmente não é a mais indicada. Vemos aqui o valor das estimativas, vemos aqui a matriz da correlação, aqui vemos o valor do parâmetro de escala, não é o parâmetro de expressão, é o parâmetro de escala. E depois então utilizei uma outra estrutura correlacional, o AR1. Uma coisa que eu não disse anteriormente é que esta função GAE permite definir o valor do M através da indicação de qual é o valor do M que eu quero calcular. Neste caso eu estou a calcular um modelo autorregressivo de ordem 1. Portanto, eu podia calcular um modelo de autorregressivo de outras ordens. O problema é que a função que nós vamos utilizar a seguir, que é a função inferencial, não permite fazer isso. Portanto, a matriz de correlação tem que estar já definida, tem que ser idêntica nas duas funções. E, portanto, aqui temos que primeiro ver quais são as matrizes de correlação que a função GAE utiliza, para depois, GLM utiliza, peço desculpa, para depois utilizar a mesma na função GAE. Caso contrário, podemos utilizar uma matriz de correlação na GAE que depois não podemos utilizar na rotina inferencial. Quando se utiliza esta matriz de correlação, de estrutura correlacional, vemos que os valores já estão muito mais próximos um do outro. Portanto, quer dizer então que provavelmente estaremos numa situação de valor já relativamente com uma matriz de correlação mais próxima daquela que nós poderíamos utilizar. Aqui é possível utilizar outras funções de link, que não só a função canónica. Eu acho que é possível fazer isso, mas penso que em alguns casos ele dá erro. Portanto, o software não está preparado para todas as funções de link, mas depois é uma questão de verificar isso na aula prática, se ele funciona ou não, para além da função canónica, que essa sim, que essa não vai haver grandes problemas. Temos então aqui a matriz de correlação estimada, a partir do AR1. Vemos então que o valor da correlação vai decrescendo à medida que os tempos se vão somando. Quanto mais longe estiver, menor é o valor da correlação. E depois eu utilizei então com a função GLM para saber se os valores são ou não são estatisticamente significativos. E aqui, não esquecendo que o valor, nós tínhamos então 3 fármacos. Pelos resultados nós podemos ver que o fármaco 1 foi considerado o grupo de referência, porque não é apresentado o valor das suas estimativas. Aliás, isso já acontece no slide anterior. Tanto como o fator fármaco é um fator categórico, nós temos que definir uma das categorias como grupo de referência, ou então pensar numa outra estrutura uma outra estrutura como é que se chama? Contrastes, uma outra estrutura de contrastes diferente daquela que nós estamos a utilizar. Portanto, aquela que nós estamos a utilizar é uma estrutura de contrastes que define que um dos grupos tem que ser um grupo de referência e, portanto, todos os outros resultados vêm em função do grupo de referência. E, portanto, vemos então que o valor dos fatores dos fármacos não são significativos. Há aqui um que tem um valor significativo para P menor que 0,1, mas portanto quer dizer que todos os fármacos, não há assim diferenças entre os fármacos. Portanto, eram 3 fármacos que supostamente tratavam a leucemia, portanto não há diferença a nível dos fármacos. O que há muita diferença tem a ver então é com o valor do WBC e do RBC, que são ambos estatisticamente significativos. E como têm sinais diferentes,
quer dizer então que tem efeitos opostos. Quanto maior for o valor do WBC, menor vai ser a contagem. Quanto maior for o valor do RBC, maior vai ser o valor da contagem obtida. Não esquecer que o valor da variável dependente era contagens, era um valor de contagens. Aqui o alfa já foi bastante melhor, porque o alfa, julgo que é o alfa Cronbach novamente, não tenho a certeza, mas eu penso que será o alfa Cronbach, que avalia então a consistência interna dos parâmetros de correlação. E pronto, penso que é tudo. Portanto, esta era a segunda parte da aula, que é a parte da aula mais relacionada então com situações que não têm a distribuição normal. Novamente, se tiverem comentários, podem colocar nas caixas de comentários abaixo deste vídeo. E novamente, para ter um efeito colaborativo, quem quiser participar, quem quiser tentar dar uma resposta, então esteja à vontade para fazer isso, ok? Espero que estejam bem. Até ao próximo vídeo, que é sobre a aula prática das guias. Obrigado então a todos.